Fala aí pessoal, Felipe RJ tem mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí o caminho daqui de São Gonçalo até o Portogalo Suítes Hotel em Angra dos Reis. Eu e minha esposa estamos participando, né? Quer dizer, participamos de um retiro de casal e a nossa partida foi justamente na sexta-feira. Eu comecei o vídeo a partir do posto, né, onde eu estou calibrando os pneus, na verdade estão calibrando para mim. Eu sempre recomendo, né, antes de qualquer tipo de viagem mais longa que vocês vão fazer. Apesar que não foi um caminho tão longo, né, por volta de 150, 160 km, mas não deixa de ser uma distância um pouco longa. Então sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de viagem ou deslocamento longo, lembrem-se sempre de fazer a revisão do carro de vocês, do carro, da moto, né, o veículo que vocês forem utilizar. Como eu já fiz a revisão tem pouco tempo na Meriva, eu apenas verifiquei o nível de óleo, verifiquei o nível do líquido de arrefecimento e parei no posto para completar o tanque e calibrar os pneus, é claro, evidente, né? E vamos partir viagem aí. Nesse caminho aí eu vou mostrar que nós pegamos a saída para a linha vermelha naquela nova saída ali na ponte, né, que eles fizeram. Eu não tinha passado por lá ainda, né? Então estou passando aí e mostrando o vídeo para vocês da nova saída lá para a linha vermelha pela ponte ali, um acesso novo que eles fizeram. Durante o nosso traslado, vamos dizer assim, nós pegamos um pouco de congestionamento lá na Dutra, né? Não sei porquê realmente, porque acabei não vendo nada, mas estava realmente congestionado. Não vi nada que justificasse, apesar que passou polícia e ambulância algumas vezes por nós. E aí quando nós pegamos o arco metropolitano, até acelerei um pouquinho, né? Porque estava no arco, mas não abusei, até porque estava chovendo, né? Tinha momentos que chovia, momentos que parava, então não queria arriscar. Mas então estou mostrando aí o caminho daqui de São Gonçalo até o Portogalo Suíte lá em Angra dos Reis, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou estar acelerando o vídeo aí, para não ficar um vídeo longo, mas eu sempre gosto de, quando eu faço esses passeios, eu sei que muitos aí geralmente costumam ir cortando o vídeo, né, mostrando trechos. Eu prefiro ver todo o caminho, né? É uma preferência minha, então como eu prefiro ver todo o caminho, eu coloco todo o caminho. Mas poxa, eu levei 3 horas e 14 para chegar lá. Não vou colocar um vídeo de 3 horas e 14 para vocês. Então por essa razão que eu acelero o vídeo, né, para não ficar um vídeo muito longo. Então eu acelero aí para ficar no máximo com uns 20, 25 minutos, né, porque 3 horas, né, para não acelerar demais. Mas fica aí o caminho para vocês. Espero que vocês gostem aí do caminho que nós fizemos lá para Angra dos Reis. Eu encerro a gravação quando a gente chega lá no estacionamento, tá bom? Vou deixar vocês curtindo aí o caminho. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem aí, deixa o like para dar uma força no canal. E quem puder, se inscreve aí também para dar uma força pra gente, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.